Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos conversar sobre literatura, sobre poesia, sobre direito, sobre movimento estudantil, sobre época da ditadura, sobre muitas coisas. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito séria e muito divertida. Atualmente, o seu traço principal é escritor e é o Dr. Augusto José Vieira Neto, muito conhecido nos meios dos amigos, dos colegas, como o Augustão Bala Doce. Ele depois vai contar para nós por que desse apelido. E não há quem não queira se sentar num cantinho para conversar com o nosso querido Dr. Augusto José Vieira Neto. E é a última vez que eu falo assim, porque senão vou levar bronca. Bom, o Augustão, ele é advogado da época dos tempos difíceis da ditadura militar. Ele foi vereador em Montes Claros durante um período. Escritor, tem publicado vários livros. Foi professor universitário, lecionando em Montes Claros e na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Procurador-chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais. E por toda essa vida completamente dedicada às coisas fundamentais, que incluem coisas seríssimas e coisas hilariantes, o nosso querido Augusto José Vieira Neto, o Augustão, foi ontem homenageado pela Câmara Municipal, recebendo o título de cidadão honorário. Bom, nós vamos começar conversando com o Augustão sobre a primeira fase da sua vida, sobre aqueles traços fundamentais que acabaram por conduzi-lo onde ele se encontra hoje, a liderança que ele exerce hoje, os trabalhos que ele faz hoje. Então, Augustão, conta para nós, onde foi que você nasceu, fale um pouquinho da sua cidade, conte como que foi a sua infância, adolescência, bom, essa primeira fase da sua vida. Eu nasci em Montes Claros, numa noite de um domingo, 25 de fevereiro de 1945, pelas mãos de uma freira, que tem até hoje, há uma praça com o nome dela, eles atribuem a essa freira até milagres, né? Irmã Beata. E meu pai é de Conselheiro Lafayette. E ele e os irmãos transferiram para Montes Claros, porque um deles se estabeleceu lá comercialmente, era viajante, e foi trazendo os irmãos. Meu pai chegou lá. E meu pai, o Nonô, era um sujeito muito namorador. Ele namorou a irmã mais velha da minha mãe, lá em Montes Claros, porque ele era bonitão mesmo, e minha mãe ficava velando o namoro dele. Ela era a mais novinha da família. Ele namorou, ficou 9 anos lá em Montes Claros, namorando as moças de Montes Claros, e casou com minha mãe, que quando menininha velava o namoro dele com a irmã mais velha. Quer dizer que, se tratando do Bala Doce, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Coincidência. Então, mas aí, interessante isso. Quando eu nasci, a gente era muito pobre. Nós vivíamos numa pequena propriedade rural chamada Varginha. E dali nós tirávamos o sustento da família. Meu pai adorava plantar. Meu pai não podia ver um pedaço de terra que ele plantava. E tirava leite de umas vaquinhas, e tínhamos um pomar e uma horta maravilhosos. E tínhamos uma banca no mercado, o mercado que eles derrubaram, que nós estamos tristes até hoje, lá no mercado, para vender os nossos produtos. E a charrete levava o leite, aqueles latões de 20 litros, e a gente pegava e distribuía 20 litros para 20 fregueses, 1 litro para cada um, naqueles canecões de latão. E eu, às vezes, pegava a charrete. Era 1 hora de viagem até o centro de Montes Claros. Montes Claros, para mim, era um negócio de louco, uma civilização imensa. Eu, criado na roça, naquela paz, com os rios, com os peixes, com a natureza. E daí eu ter nascido já integrado à ecologia, né? Eu convivi com a natureza muito, muito novo. E estranhava, eu pegava a charrete, às vezes ia lá na cidade, distribuía o leite, as verduras na banca. Minha mãe fazia uma marmita maravilhosa, eu saudade dessa comidinha, tudo colhido lá na roça. Aí, depois que vendia o leite, vendia as verduras, eu abria a marmita, aquela comidinha gostosa, tudo aquelas verdurinhas tenras, sem agrotóxicos, sabe? Outra coisa gostosa. Até hoje eu sinto saudade disso. Quantos filhos? E ia para a escola. 3. Quantos filhos? Você conhece, meus irmãos, o Xandão, né?
que é muito amigo nosso, e o Guilherme, que é médico aqui em Belo Horizonte. E eu. Nós somos só lá em casa três irmãos. E a gente muito unido, muito amigo até hoje. E a sua mãe se integrava perfeitamente também nesse trabalho rural? Ajudava o velho, ajudava o velho. E outra coisa que eu achei mais importante nisso, Caiafa, é que lá não tinha esse negócio de discriminação de forma nenhuma. Às vezes a gente estava capinando o pomar, minha mãe fazia uma vasilha de comida, feijão com farinha, um arroz, uma carne, uma verdura ali. Aí estava preto, branco, pobre, rico, filho do patrão, que não é filho do patrão, a gente riscava a panela assim, cada um comia o seu pedaço no mesmo prato. Então eu aprendi a comer no mesmo prato e a conviver com negros, assim, com a maior naturalidade, tanto que hoje não tem problema. Para mim, essa questão é uma questão de caráter, né? Caráter não tem cor, né? Então eu não tenho muito problema esse negócio de racismo, não, porque eu fui criado assim, meu pai era assim, né? Então integrado totalmente, né, com os seres humanos. E foi a fase mais linda da minha vida, da minha primeira infância. Mas aí meu pai pega e muda para a cidade, vendeu para pagar dívida, e vendeu lá, que tinha umas dívidas antigas de uma firma que eles tinham lá em Montes Claros, e vendeu, eu me lembro, vendeu para dona Quita Pereira, mãe do deputado Edgar Martins Pereira, por 650 contos. Ela entregou o dinheiro para meu pai naqueles sacos de papelão, a gente comprava arroz, feijão. Dá 1 quilo de arroz, feito aquele saco de papel, e põe ali, o dinheiro naquele saco de papel. Aí meu pai alugou uma casa no centro de Montes Claros, mas casa de adobe, na Avenida Coronel Pratos, e batizou essa avenida. Essa aqui é a Avenida de Nós, meu pai falava. Ainda vou ter uma casa nessa avenida, e acabou tendo. Mas a gente vivia ali naquela dificuldade, meu pai trabalhando, e ele era muito trabalhador, né? E indo para a cidade, ele foi fazer o quê? Já que ele trabalhar, mexia na terra. Pois é. Aí o capitão Enésio Mineiro de Souza era muito amigo do meu pai. E foi eleito prefeito de Montes Claros e arrumou um serviço, meu pai. Você vai derrubar Casa Velha. Montes Claros está progredindo demais. Então, quando você quiser derrubar uma casa, você vai lá e derruba. E vende o material e fica com dinheiro para você. Aí meu pai começou a derrubar a Casa Velha. Inclusive, a casa onde é hoje, foi da dona Tiburtina, onde é hoje o Automóvel Clube de Montes Claros, foi meu pai que derrubou. Tirava madeira, tirava alguma coisa que aproveitasse e vendia. E ele foi ganhando dinheiro e comprou uma fazendinha perto de Montes Claros para tirar leite de vaca. Mas antes disso, aí sua mãe foi com ele para a cidade. E Minha sua mãe mãe? foi genial. Minha mãe ajudava meu pai. Minha mãe se tornou, em pouco tempo que nós mudamos para a cidade, eu achei uma loucura, né, andar na cidade, ver carro. Minha mãe se tornou a melhor costureira de moda infantil para criança. Ela tinha uma freguesia maravilhosa e ajudava o velho. E eu, de vez em quando, ia lá e surrupiava um dinheirinho para chupar picolé na gavetinha, né? Das freguesas que ela fazia, as roupinhas para as menininhas. Ela deixava o dinheirinho lá e eu doido para chupar um picolé. Depois, um dia eu apanhei escondido um dinheiro, eles descobriram. Eu esperei uma surra. Caiafa, mas meu pai me deu uma lição de moral. Ele falou assim, meu filho, seu pai é pobre, a calça dele está pendurada ali, naquele prego ali. Você usar dinheiro, você vai lá e pega. Não pega muito, não, que seu pai é pobre, mas fala com seu pai quando você pegou. Eu nunca mais furtei minha vida. Porque se eu levasse uma surra, talvez eu teria, né, furtado novamente. E eu chorei, depois me deu um remorso disso, nunca mais apanhei dinheiro do meu pai. Ele era assim, meu pai era um conceito maravilhoso, sabe? Ele era amigo dos filhos, ele é carinhoso. Inclusive, depois de velho, quando meu pai viajava, que eu ia receber no aeroporto, a gente saía no aeroporto, a gente se beijava e se abraçava, e o pessoal naquele tempo achava estranho. Esse rapaz, eu com 18 anos, já seu colega na Federal, vou receber meu pai no aeroporto, fico beijando meu pai. Os caras achavam que tinha qualquer coisa estranha isso aí. Eu tinha que falar, cara, eu não sou bicha nem ele, não. É meu pai que eu estou beijando. Você não beija seu pai, não. Lá os caras no aeroporto da Pampulha. Ai, que ótimo. Ô Gustão, vamos dar um corte aí nessa história e vamos começar a lembrar da tua vida como estudante. Como é que foi? Primeiro grau, o que chama hoje primeiro grau? Naquele tempo era primário e ginásio, né? Primário e ginásio, é. Isso. Como é que foi essa fase? Foi em Montes Claros? Montes Claros. E escola num grupo pública? Que tem o nome de um primo meu, que é nome de uma avenida aqui. Ah. Eu não tenho os nomes de família, mas minha família é Vieira, Quintino, Quadros e Sá. E o Francisco Sá é meu primo. Foi ministro da aviação. E eu estudei num grupo que tinha o nome de Francisco Sá. E a diretora era minha Dindinha Helena Pratos, que era casada com um primo de minha mãe, Alfeu Gonçalves de Quadros, que foi prefeito de Montes Claros 3 vezes. Então eu estava muito em casa. Tive 2 professoras maravilhosas. Uma foi Dona Yara Rabelo, que é tia da Verinha, mulher do Patrus. Coincidência, né? Achei lindo isso.
E a gente foi muito feliz, o primário, convivi com pessoas maravilhosas, fiz o curso primário lá em Montes Claros. Naquele tempo tinha aquele negócio da admissão. Você fazia um ano, mas tinha anos que podia fazer. Para ganhar um ano, você fazia uma prova. Uma espécie de uma raspei a seleção, trave, né? passei na seleção. A admissão podia ser ou só o exame ou o curso. E comecei o primeiro ginasial lá na escola normal, que era um colégio estadual lá. Hoje é o colégio estadual. E no segundo ano, meu pai saiu, eu vou mostrar para vocês as obras do Aleijadinho, vou levar vocês para conhecer o circuito lá, histórico de Minas. E eu tinha uns primos de Lafayette que estudavam no ginásio Dom Bosco, Cachoeira do Campo. Eu cheguei lá, entusiasmei e pedi ao meu pai. Foi para Fiquei Cachoeira. um ano lá em 57. Aí não aguentei e voltei para Montes Claros. Aí você fica um ano Terminei o ginásio em Montes Claros. Montes Um ano. Claros. Em 57 eu passei todinho em Cachoeira do Campo. E o segundo grau? Onde Segundo grau, no científico, Montes Claros não tinha curso científico quando eu terminei o ginásio. Aí a solução, ou você parava de estudar, ou ia fazer um curso técnico, parava de estudar. Agora, se o seu pai tivesse algum recurso, né, ele mandava aqui para você morar em Belo Horizonte, pagava, você morava em República, mandava as mesadas e tal. Então, outro dia me deu um remorso, antes do meu pai morrer, ele me entregou as cartas que eu escrevi para ele quando eu morava em República, aqui em Belo Horizonte. Até no dia dos pais, do aniversário, eu punha um PS, manda uma graninha para isso, para aquilo. Todas elas, que sou mercenário que eu fui, né? Até no dia do aniversário do homem, eu pedia grana para ele. Aí, resultado, eu tive que vir, né? Meu pai já estava bem, já tinha 2 fazendas, uma para criar vaca leiteira, pertinho da cidade, e uma mais retirada, que ele engordava boi. Então, ele é muito trabalhador e competente, minha mãe sempre ajudando, ele progrediu, a gente teve uma situação melhor, e eu vim com meus irmãos para cá, né? A gente morou em República, depois ele comprou um apartamento ali na Carandaí, e aí eu fiquei na Carandaí. Mas o científico eu fiz lá, eu voltei. No primeiro semestre fui do Santo Antônio, mas eu não aguentava, eu ia tomar bomba, porque eu não tinha base para estudar no Santo Antônio. Você voltou para onde? Para Montes Claros. Eu fiz um semestre aqui no Santo Antônio. Quando eu vi que eu ia levar uma estrondosa bomba, sabe, eu voltei para Montes Claros. Tinham criado o curso científico. Tá. Aí minha sorte foi essa. E lá eu tomei gosto de novo pelo estudo, terminei o científico lá. Agora me conta uma coisa, enquanto você ficou no interior, como é que era a vida escolar, a vida estudantil, que passava tanto pelo estudante como pelo adolescente, pelo jovem? Como é que eram as baladas lá da sua época? Os pais proibiam as meninas deles e as filhas de namorar comigo, porque eu era meio doidão, eu gostava de João Gilberto do Prado Pereira de Oliveira, um baiano de Juazeiro, que nasceu no dia 10 de julho de 1939, apaixonado. Juca Chaves, né? Então, esses caras é doido, esses caras não podem namorar minha filha, não podem namorar minha filha aqui, tem que ter a mentalidade, como Daci falou no livro O Mulo, né? Tem que entender de boi, de vaca, de carneiro, de bode, de galinha, de frango. Eu não, meu negócio era ler, escrever, poesia, e arrumar uma menina naquele tempo que gostava disso era muito difícil. Era difícil arrumar uma namorada que gostasse de literatura. Minha mãe me viciou, minha mãe lia muito, e eu tive uma tia também, tia Clarice, que gostava muito de ler, e as duas me influenciaram muito, sabe? E eu comecei eu li, lembro, Éramos 6, da senhora Leandro de Pré. Eu li umas 3 vezes aquele romance. Aquele negócio do Querio Chesma, na execução dele, eu acompanhava tudo aquilo, li os livros dele todos. Então, sempre dado assim a leitura, a poesia, fazer verso. Então, eu vou casar minha filha com esse cara, isso vai ser um merda na vida. O cara só pensa em arte, ele não pensa em comprar boi, ele não sabe ganhar dinheiro, minha filha vai morrer de fome, né? E aí nós tínhamos nossas turminhas, Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nessa época que você conta aí desse gosto pelos livros e tal, passava alguma coisa pela tua cabeça que algum dia você poderia vir a se tornar um escritor? Ou era simplesmente gostar de livros? Passou. A vida Você inteira, já começou a curtir 12 anos de idade, eu lembro. Meu pai chegou em casa, primeiro a gente viu o Tesouro da Juventude, né, que era o livro de cabeceira da família, coisa mais linda, o livro dos porquês. E Monteiro Lobato. Meu pai me aplicou Monteiro Lobato. Eu apaixonei. Que bom, né? Li toda a obra de Monteiro Lobato. Aí, resultado, um dia ele chegou lá em casa com a Hamilton e pôs lá na mesa e falou, presente para vocês. E eu comecei o método da Hamilton, comecei a datilografar. Aí foi aquela maravilha, eu já era datilógrafo. Com 12 anos eu escrevi meu primeiro conto, que foi publicado na Gazeta do Norte, que era do grande jornalista Montes Claros, Jair Oliveira, né? E a Gazeta do Norte publicou meu primeiro conto, O Moleque.
É a história de um menino que era empregado rural e era humilhado pelo coronel, que era o dono da fazenda, e esse menino sai da fazenda e vai tentar a vida na cidade, e 20 anos depois esse menino, o coronel no leito de morte, doente, veio um médico atender o coronel, e era esse menino que ele humilhou na infância, que foi para a cidade e se tornou um grande médico. E esse primeiro conto está recuperado nas suas publicações? Perdi, Caiá, foi uma pena. Mas a Gazeta do Norte deve ter no arquivo. E aí, quando eu ia para a fazenda com meu pai nas férias, eu levava a réplica. A réplica era a minha paixão, eu ficava escrevendo, né? Então era ótimo. E meu pai gostava muito de colocar os filhos para conviver com pessoas inteligentes. Então, minha casa era frequentada por pessoas inteligentes, né? Por Ciro dos Anjos, Darcy Ribeiro, que foi namorado da minha mãe, né? Ainda brincava com o Darcy, falou, poxa, cara, podia ser seu filho, hein? Que honra para mim. Antes do Darcy morrer, a gente falava muito isso, né? Meu pai sempre procurava fazer com que a gente convivesse com pessoas inteligentes. Ele achava que ele estava fazendo um bem para os filhos, né? Eu tinha um primo que era muito culto também, o Alfeu Gonçalves de Quadros, né? Que era um médico antigo da cidade, e eu gostava muito de bater papo com ele. Eu sempre estava com o doutor Hermes de Paula, os intelectuais da cidade todos, né? Passavam lá por casa, Luiz de Paula Ferreira. Esse pessoal vivia lá em casa, nas festinhas, porque lá em casa meu pai foi até presidente do PSD lá, né? Eu lembro do pai do Renato Azeredo. Uma vez nós estávamos fazendo uma feijoada lá, chegou essa tropa do PSD todinha lá em Montes Claros. Os bichos tudo bacana, fumando cigarro e palha. E não tinha água na cidade no dia, e a feijoada começou a esturricar no fogo. Aí o pai do Eduardo, o velho Renato, que era amicíssimo meu pai, falou, gente, já que essa feijoada vai queimar, não tem água, vamos mijar no braseiro. E ficou aqueles velhos do PSD tudo urinando no braseiro do fogão para baixar o fogo, para a feijoada não queimar. E eu com 8 anos assistindo essa cena linda lá em casa. Juscelino, quando ia em Montes Claros, porque ele era o nonô de Diamantino, e meu pai era o nonô de Montes Claros. Juscelino me pagava uma nota de 5, daquela do Barão do Rio Branco, para eu chupar pro colé, para dormir na minha cama. Não admitia. Que negócio é esse? Vai me tirar aqui do meu conforto? Então toma aqui para o senhor uma notinha de 5. E era assim, muita... JK era maravilhoso, ele ia em Montes Claros, sem segurança, e dançava e bailava, aquela turma toda do PSD antigo. E eu comecei a ficar amigo do pessoal do PR, porque o pessoal do PR era muito intelectualizado. João Valo Maurício, Mário Ribeiro, Pedro Santana. E meu pai não era sectário, né? Meu pai era um cara aberto. E aí nós fizemos nossa turma. A turma de Gerinha Portuguesa, depois a turma de Haroldim. E essas turmas, antigamente não podia casar cara do PSD com menina do PR. Mas aí nós fomos entrosando, foram casando, entrosando as famílias, e foi acabando esse ranço antigo da política, que é típico ainda das cidades do interior, né? Os grupos, tem Lioba e Gabiroba lá em Porteirinha, tem não sei o quê, não sei o quê. Lá em Montes Claros era assim, eu escrevi o Carrapicho e Tiriricas. Pois é. Que é a história do Lula. Nós vamos precisar dar um pequeno intervalo aqui. Valeu. E voltamos em 1 minuto. Vocês já viram que essa entrevista de hoje vai ser uma delícia. Em 1 minuto, nós voltamos conversando com o Augustão, essa experiência política que começa na Faculdade de Direito, com o movimento estudantil em plena ditadura militar, e tem uma repercussão muito grande na vida dele. Em 1 minuto, estamos de volta. Drogas, nem morto. No programa Palavra Ética, hoje nós recebemos
o doutor Augusto Vieira Neto, o Augustão, como é conhecido no nosso meio. Ele é, eu digo nosso meio porque ele é advogado, nós fomos contemporâneos de faculdade, né? Mas ele foi também vereador em Montes Claros, professor universitário em Montes Claros e em Belo Horizonte, procurador-chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais, e ele é escritor, pelo que nós percebemos aqui no primeiro bloco, um sentimento, né, que começou desde a sua adolescência. E por uma vida muito rica, muito cheia, ele recebe o prêmio de cidadão honorário do município de Belo Horizonte. Nesse segundo bloco, nós vimos então a primeira fase da formação do Augustão, e agora nós vamos pegar já numa fase de juventude, entrando na faculdade de Direito, numa época que foi muito difícil para as nossas gerações, que foi a época da ditadura militar. Bom, então, Augustão, vamos começar lá. Cursinho pré-vestibular, entrada na faculdade, beleza. movimento estudantil, CAAP, um movimento que vocês criaram dentro do próprio CAAP, que é o GAT 64, Isso. lembrar do Zé Carlos Mata Machado, Antônio Joaquim e tantas outras figuras. Isso aí. Com a palavra. Ontem na Câmara, eu abri meu discurso de agradecimento dizendo assim: esse momento sublime da minha vida eu dedico à memória do meu maior amigo, José Carlos Novaes da Mata Machado. Foi o maior amigo que eu tive na universidade. Mas antes, a gente era do Champanhar, era um cursinho ali na Curitiba. Mas eu, para estudar Direito, eu tive que brigar com a família, porque meu pai não admitia, meu filho não vai ser vagabundo, vai estudar Direito, isso é profissão subalterna. Naquele tempo, tinha que estudar Medicina e Engenharia, não? Né? E eu não tinha vocação para matemática. Tanto que meu apelido Bala Doce é por causa disso, que eu joguei uma bala e ela pegou na testa de um professor de matemática. Eles queriam me expulsar da escola por causa de uma balinha doce. Aí o apelido pegou, o cara da bala doce. Então, eu não entendia, não gostava de matemática. E aí, quando eu falei lá em casa que eu ia estudar Direito, foi uma loucura, um absurdo, você vai mexer com uma merda dessa? Não, mas eu gosto, eu quero é isso. Eu fiz um teste vocacional no SOSP, Serviço de Orientação e Seleção Profissional, ali no Instituto de Educação. Instituto de Educação. Lá na fila à noite, pegar uma vaga, que 3 meses sendo analisado, que eu estava sem rumo na vida. O cara falou: você tem vocação para ser padre, economista ou advogado, ou bacharel? Eu parti para o Direito. Aí o pessoal, eu lembro, cheguei em casa, o pessoal estava almoçando, eu falei que eu ia estudar Direito, eles engasgaram com a comida, mas não é possível, né? E naquele tempo, mulher que estudava Direito não era considerada mulher direita, né? Não era um preconceito contra as mulheres. A sua turma que começou a fazer essa revolução, né? Minha turma eram menos de 10% em número. E apenas umas 3 que topavam discutir alguma coisa além da profissão Direito, né? Pois é. Então era um tabu. Aí eu passei na Católica, fiz o Champanhar, tive a honra de ser aluno do Delson Gonçalves, português, Rodão Neves da Rocha, francês, Nivaldo Savernini, que figura linda, né? Filosofia. E João Bosco, foi meu colega depois, dava aula também de filosofia pra gente. E colegas maravilhosos, né? Eu lembro da minha turma, só para você ter uma ideia, Nadim Bechara, Haroldo Plínio Gonçalves, a turma Manuel Jacinto Viana, né? Os caras mais estudiosos. E, de repente, eu comecei a gostar de estudar. E o Rodão, quando fazia uma pergunta, ele: pratiquei o rei. Aí ninguém sabia, ele falava: Haroldo respondia. Manuel, os mais estudiosos. Um dia ele falou: Augusto, aquilo foi emoção. Pô, o cara já acha que eu sou um bom aluno, né? Que eu era desleixado, né? E não tinha muita consciência política, não. Lá em Montes Claros, o que é? Eu cheguei lá completamente alienado. Aí conheci o Zé Carlos na faculdade. Foi aí que nasceu essa amizade. E o Edgar, nosso professor de Introdução à Ciência do Direito. As aulas do Edgar eu achava maravilhosas. E fui lendo os livros do Edgar. Bom, só para lembrar, o professor Edgar Godoy da Mata Machado, que nós nos referimos muito a ele aqui nesse programa, ele foi professor do Augustão e antes foi meu professor. E ele foi secretário do Trabalho do governo daquela época, né? E nós aprendemos com ele o trabalho com os movimentos populares. E teve o filho assassinado, Zé Carlos da Mata Machado, que é essa pessoa a quem o Augustão está se referindo agora. Que foi meu grande amigo, né? E, de repente,
a gente ia para aula, eu passei na Católica e na Federal. E querendo livrar o bolso do velho, matriculei na Federal, porque a Católica era antes, né, o vestibular, e não tinha prova oral. Então a gente fazia as escritas. Eu já fiz prova na Federal, troteado e bêbado, porque os meus amigos me deram trote, porque eu tinha passado na Católica. Eu não sei como é que eu consegui passar na Federal. E escolhi a Federal. E foi minha salvação. Aí, quando nós fomos chegar para a primeira aula, porque teve 2 vestibulares, estourou a ditadura, estourou a quartelada. Aí nós, ao invés de aula, primeira aula de Direito, nós encontramos a escola cercada de pessoal do Exército, com as metralhadoras, coisa que a gente nunca tinha visto. Foi estranho para nós. E a partir daí, que a minha amizade com o Zé Carlos, eu comecei a ter consciência política, né? Eu já era da JEC, né? Já era da linha da Ação Católica e tal, né? Em Montes Claros mesmo. E foi fácil, João 23, li a encíclica Mater et Magistra, né? E comecei a me conscientizar. E o contato com o Zé foi aprofundando, assim, né? A minha consciência política. Até que, 2 anos depois de movimento estudantil, Antônio Roberto Soares me ampliou para a Ação Popular. Antônio Roberto ganhou agora deputado federal, federal, né? Deputado. Eu tive a honra de entrar e ser admitido na organização revolucionária Ação Popular. E isso é um dos orgulhos da minha vida, né? Eu saí de Montes Claros chamando Fidel Castro de macaco e me conscientizar e me tornar socialista, né? E começar a ler Marx, começar a ler A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, coisas que lá em Montes Claros eu nunca faria, né? Que era proscrito lá ver esse tipo de livro. Algumas pessoas, mas quem fazia isso lá era perseguido na sociedade. E realmente eu fui me conscientizando e lendo bons livros e convivendo com esse pessoal, até que um colega nosso, quando a ditadura fechou o CAAP, um colega nosso chamado Donaldo Franco Janotti, Zé Carlos Mata Machado e o Bala, nós reunimos um barzinho e fizemos o Estatuto do GAT 64. E esse GAT foi a base de ressurgir toda a organização. Traduz o GAT para nós. Grupo? Grêmio dos Alunos da turma de 64. Ah, tá. Por sinal, essa turma entrou em 64 com ato 1 e saiu em 68 com ato 5. Né? Essa turma marcou a faculdade. Aí começaram a se estruturar os partidos políticos. O que aconteceu com essa turma? A ADA, o DU, a FAR. Fora o Zé Carlos, vocês tiveram muitos presos dessa geração, dessa turma? Na turma? Foram os que se puseram mais, os que eram de organizações mesmo, Zé, né? foi só o revolucionárias. Zé mesmo, sabe? A turma era de esquerda, mas não era de se envolver a fundo, não. E eu que fui caçado, né? Eu fui caçado por telegrama do posto da patente, do posto de tenente da reserva. O Zé Castro também foi, nós fizemos CPOR, o Plínio Arantes foi. Nós tivemos a tristeza, né, de ser caçado por telegrama de um general, sei lá, de um coronel. Aí eu ainda brinquei, o Ariel Oswaldo falou com a gente, né? O Ariel Oswaldo protegia a gente. Ô Bala, esse cara te caçou por telegrama, você merecia um ato no Diário Oficial pelo que você fez aí na escola. Falei, pois é, sacanagem, né, professor? Eu vou impetrar um mandado de segurança para voltar. Exigindo, não, professor, pô, lá. sacanagem, você acha que eu estou querendo pertencer a esse exército aí? Meu exército é esse, não, eu estou servindo a pátria. Eu não quero pertencer a esse exército, não. Me dá meu certificado de reservista lá, que eu estou quite com o meu Brasil e pronto. Esse negócio de cargo, de tenente, não estou nem aí para isso. E o Luiz Carlos Costa Monteiro também perdeu. Eu lembro uma turma de estudantes que participava do movimento estudantil, perdeu o posto e a patente por ser indigno de pertencer às Forças Armadas. Mas depois da anistia aí eu fiquei, de certa forma, famoso. Eles tentaram me devolver esse troço, falei, não quero mais não. Você vai anistiar quem comete crime. Que crime que eu cometi? Então, não, peraí, vocês me devolvem sem me anistiar. Não aceito anistia. Que porra é essa? Eu não cometi crime nenhum, só briguei por democracia, lutei pela liberdade. Isso não é crime, eu não vou aceitar isso não. E hoje sou reservista de segunda, mas servi minha pátria como mandava a lei, né, Garrafa? Agora, convivi com o pessoal da AP, e aí fui. A turma da AP, Gilson, Márcio Gomes Gil, Pedrinho, né? 1000 pessoas maravilhosas, você, né? Didi, essa turma toda, brigando com a ditadura, organizando passeata. Você conheceu aí um dos papas da Ação Popular, antes de nós começarmos a entrevista, o Zé Alberto. Zé Alberto. Da Fonseca. Foi uma honra, porque de nome eu já conheci, pessoalmente eu não conheci o Zé Alberto. E foi um período muito pródigo, muito bom da minha vida, ter militado na Ação Popular e participado ativamente da luta contra a ditadura. E culminou aquela prisão nossa, né, que nós ficamos na faculdade, né? Ficamos 3 dias presos.
e fazíamos comida e tal. Quer dizer, era o normal... Só saímos o dia que não tiver um soldado na praça. Aí, era o normal da vida estudantil naquele tempo. Você chegava, a faculdade tomada, os estudantes conseguiam entrar. Conta um pouco esse dia a dia. Toda a sala tinha um dedo duro. Era horrível. A gente não tinha segurança nenhuma. O exército, quer dizer, a ditadura, né? Não é o exército. A ditadura, naquela época, ela punha em cada sala de aula, mesmo, ai do diretor que não aceitava, ela punha um cara só para ficar vigiando a gente. Então você não tinha segurança nenhuma. Você marcava a passeata, o Plínio, coitado, o Plínio não podia sair na rua, porque eles punham a mão no Plínio, mas eles já sabiam o que o Plínio estava fazendo na sala de aula, porque tinha todo... A gente achava às vezes que o cara era colega da gente. Marcou uma passeata, um comício relâmpago, o Plínio vai falar lá na Carijós. Quando o Plínio subia no caixão para falar, já tinha 3, 4 caras lá, né? Eu até escrevi sobre isso, o X9, né? A gente tinha até um colega que a gente apelidou ele X9, né? Era cheio de dedo duro. E muito cara, depois que a ditadura caiu, que era dedo duro de nossa época, virou de esquerda agora, tá cantando galo aí, cantando de galo de esquerdista aí. Eu fico olhando assim, esse sacana já prejudicou tanta gente na vida. Mudou, caiu a ditadura, ele agora é esquerdista. Esquerdista de merda, né, Caiafa? O cara desse não merece o mínimo respeito. E a gente corria muito risco, sim, na sala de aula, porque era um negócio sério. E prejudicaram muitos caras em concursos públicos. Eu mesmo, para fazer concurso para ser juiz, tinha um atestado de bons antecedentes, polícia ideológica. Eu não consegui o atestado. Aí, Tancredo entrou e baixou um decreto lá que qualquer cidadão que quisesse fazer concurso público não precisava de apresentar atestado de bons antecedentes políticos e ideológicos. Foi a minha salvação. Aí eu consegui fazer concurso para juiz, senão eu não entraria na magistratura. Né? E aí eu comecei a ler, e aí li o Capital todinho. Aí comecei, né? A origem da família, propriedade privada do Estado, miséria da filosofia. Li toda a literatura marxista, né? E hoje eu sou um fã de Marx. Eu sou um estudioso de Marx até hoje. Eu nem me rotulo, porque eu acho que o próprio Marx, que era um gênio, né? Ele nunca se rotulou, não. E muita coisa errada foi feita em nome dele. Em nome da doutrina, né? Em nome das teorias dele. Muitas ditaduras de esquerda surgiram no mundo em nome do marxismo. Eu acho que se Marx fosse vivo hoje, ele estava dando a maior bronca nessa galera toda aí. Espera aí, bicho, nós somos democratas. O negócio não é assim, não, né? E foi muito bom para a minha vida estudar o velho Marx, e hoje eu sou um releitor de Marx. Sou um releitor de Marx. Outro dia eu li Dialética da Natureza, Miséria da Filosofia. Estou relendo agora. E é bom, depois de certa idade, quando a gente está velho, passa dos 60, o Márcio Santiago e eu adoramos ser velho, porque nós estamos doidos de fazer 65 para não pagar a lotação. Nós somos velhos conscientes. Então, eu hoje sou releitor de Marx. Augustão, deixa eu te contar. A hora que nós começamos esse programa, você falou assim, 1 hora, mas é muito tempo. Nós já estamos chegando ao final do segundo bloco. Você viu que nós ainda temos muita coisa para conversar. Mas eu queria que você falasse rapidamente sobre, então, tua vida profissional. Uma vez saído da Faculdade de Direito, esses tempos tendo amenizado um pouquinho, você foi advogado, juiz... Com o professor Marcos Afonso. Trabalhei em história do professor Marcos. Isso, aí você vai contar. 12 anos de advocacia. Juiz, professor... Montes Claros. Isso. E lá eu fui professor, diretor de Faculdade de Direito. Você formou e foi para Montes Claros? Fui para Montes Claros. Em 70. 26 de dezembro de 70, casado com a hoje desembargadora Heloísa Combá. E fiquei em Montes Claros até 82. Em 82, advogando. Sul da Bahia, rodei aquele negócio. Nesse período você foi vereador lá, e fui eleito vereador lá, E fui líder do anos. melhor prefeito que já teve lá até hoje, Antônio Lafetá Rebelo, por 4 anos. Tenho um maior orgulho disso. Sou o mais honesto que eu já vi no serviço público, no poder público, competente como Toninho Rebelo. Toninho Rebelo é um ídolo da cidade hoje lá. Né? É a unanimidade. E fiquei lá, e aí prorrogaram, a ditadura prorrogou os mandatos para 6 anos. Eu não queria ser biônico, renunciei ao mandato. Não fui na Câmara mais, não. Bom, aí em 82 você volta para Belo Horizonte. Aí fiz o concurso para juiz. Eu tinha separado, estava sozinho no mundo. Falei, eu quero ir para um lugar que eu nem sei o nome, que ninguém nunca viu falar em mim. Eu quero reconstruir minha vida. O Raul Machado Horta mandava umas cartinhas lindas para mim, que ele era meu amigo, assim, manuscrita, né? Me falando, vai para uma cidade pequena que você pode se recompor, estudar. Olha que conselho maravilhoso do Raul, né? Aí eu escolhi no mapa, passei no concurso, fiz uma homérica farra com a turma de Montes Claros, inclusive Genival participou, e escolhi no mapa Jequitinhonha, é com essa que eu vou.
Aí virei Vale do Rio. O Vale do Jequitinhonha hoje é uma das paixões que eu tenho. Morei lá 4 anos e meio, Café, trabalhando de Pedra Azul, Medina, Araçuaí, até Salto da Divisa, que era a comarca de Jacinto. Eu trabalhava porque não tinha juiz lá. Então eu era um juiz fixo lá em Jequitinhonha e ficava rodando o Vale. Aí eu conhecia a cultura do Vale, os escultores do Vale, os poetas do Vale, os violeiros do Vale. Não é essa babaquice que faz aí exposição em nome do Vale para ganhar dinheiro. Não, é lá mesmo, convivendo com eles. Até hoje eu tenho essa paixão pelo Vale, por isso, porque eu conheci o Vale do Jequitinhonha na palma da mão, andando no Vale do Jequitinhonha, né? Experiência maravilhosa. Aí fui para Ipanema, no Vale do Rio Doce. E depois Pirapora, no Vale de São Francisco. Minha vida tem a ver com rios, né? É verdade. O Rio Doce, o São Chico e o Jequitinhonha. Eu já vi todos eles zaguarem no mar, coisa mais linda isso. E aí fui para Betim, me apaixonei por Betim, que eu passei a ter passe. Eu era muito perseguido. Inclusive, quando eu era juiz de Jequitinhonha, o voto que você teve lá para o Senado foi meu. Uhum. Você viu que você teve meu voto, porque não tinha jeito. Quem votou em mim em Jequitinhonha? O Bala Doce, que é juiz lá, só podia ser eu. E não foi um voto só, não. Os outros, você que deve ter conseguido para mim. Algum amigo deve ter, né? Claro que a gente pede para um amigo, né? É verdade. Mas eu tive essa honra de votar em você quando eu era juiz lá em Jequitinhonha. E valeu, não arrependi até hoje, não. Aí, resultado, e nem vou arrepender nunca. Tá certo. Agora, foi bom a experiência em Pirapora. Agora, Betim, eu me apaixonei. Betim é uma cidade gostosa, o povo bom. O povo que não denuncia, fica denunciando juiz. Você está na capital, dentro do interior, aquela vidinha gostosa, a cidade é muito gostosa. E o povo simples, aquele povo de Betim. E fui fazendo tanto amigo em Betim, que eu me apaixonei por Betim e não queria ir embora, não. Mas aí eu tinha que ser promovido para a capital, né? Que o Salvo Figueiredo falava comigo. Pense em chegar em Belo Horizonte. Então, tá bom, o Salvo tinha sido juiz em Betim, né? Eu vou chegar em Belo Horizonte. Aí resolvi, candidatei, dei a felicidade, peguei o júri e depois a cesta criminal e aposentei. Vai fazer 10 anos agora. Aposentei como juiz da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. E na magistratura eu saí meio desiludido com ela, até escrevo isso nos meus livros. Eu saí, porque meu negócio também não era magistratura, minha praia é literatura. Pois é, só que nós vamos dar mais um pequeno intervalo. Dentro de 1 minuto, nós vamos estar aqui para conversar com o Augustão de outra coisa que ele gosta muito. Vocês viram que política é uma praia dele. Agora, a literatura, com certeza, é uma outra praia. Em 1 minuto, estamos de volta. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar a liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Nós recebemos aqui hoje o Dr. Augusto Vieira Neto. Já disse que é o Augustão para os seus colegas e amigos e como ele gosta também de ser chamado. Para quem começa a nos ver agora, o Augustão é advogado, foi vereador em Montes Claros, professor na Faculdade de Montes Claros, em Belo Horizonte, procurador-chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais e de uns tempos para cá ele vem publicando livros, que é a sua antiga paixão, uma paixão desde a adolescência. Então, neste bloco, nós vamos conhecer mais o Augusto Vieira, é o nome de guerra dele, o Augusto Vieira, escritor. Nada melhor para nós começarmos esse bloco do que pedirmos para o Augustão ler um texto que ele escreveu recentemente, que vai abrir, então, esse nosso bloco sobre os livros. Por favor. Foi escrito ontem. Olha. Globalização e cultura. A globalização, não resta dúvida, é um fato. E muitos dizem que contra fato não há argumento. Mas há, sim, e muitos. Até porque
ela é, na verdade, um factoide, sem base real, amplamente celebrado como salvação dos povos pobres. Globalização, na realidade, não passa de um estágio superior, de uma forma de produção da riqueza que concentrou de tal modo os grandes capitais que, para se manter sadia, se internacionalizou. Mas quem disse que isso se deu pelas vontades soberanas dos povos? Tudo não passou de mero jogo de interesse da elite detentora daqueles grandes capitais, em franco prejuízo ao enriquecimento das nações chamadas periféricas, que não os cediam. E nessa impiedosa marcha da unidade econômica mundial, as nações sede vêm impondo às periféricas não apenas seus modos de produzir riqueza, mas decorrente disto, seus produtos, seus modos de cantar, dançar, falar e alimentar. Os produtos nacionais vêm perdendo valor. Não mais cantamos nossas antigas cantigas. A mídia quase não divulga nossa arte. Não mais aplaudimos nossos artistas. Bandas internacionais lotam nossos imensos espaços. Não mais lemos nossos escritores. Preferimos palavras estrangeiras às consagradas em nosso idioma. Muita gente, viciada em computador e TV, não mais escreve em língua pátria. Grafa palavras de acordo com o modo pelo qual as pronuncia, não pontua nem acentua. Nossa culinária não vem sendo transmitida às novas gerações que preferem aqueles suculentos alimentos pré-fabricados em grande escala, esquecidas de que cozinhar é, antes de tudo, uma arte e um ato de amor. Ai, que saudade da igrejinha do Rosário de minha aldeia, com seus catopês, marujos e caboclinhos. Ai, que saudade das antigas cantigas de ninar. Ai, que saudade dos carrinhos de pipoca, do arroz com piqui, carne de sol e das mesas de quebra-queixos. Ai, que saudade das fincas, das bolinhas de gude e das araras. Ai, que saudade das peladas de rua, dos carrinhos de rolimã e das incursões da meninada, desrespeitando proibições severas dos pais pelos rios que banhavam as cidades. Sem falar na irreparável perda do convívio com a natureza, o que estamos perdendo, na verdade, é a nossa identidade cultural. É isso aí. Este é o nosso Augustão, humanista brasileiro da gema, comprometido com todos os valores fundamentais que garantem uma vida digna. E eu queria agora, Augustão, então nós vamos conhecer os seus livros. Eu queria saber qual é o seu primeiro filho desses livros que estão aqui na mesa. E eu queria que você falasse... Nós estamos no último bloco, por isso nós vamos ter que ser mais sucinto, mas eu queria que você falasse sobre cada um desses seus livros. Isso aqui são causos. Depois que eu aposentei, eu virei escritor. Então, aqui, ó, Tião Nunes que editou a Masa. Esses dois são 100 causos. Causos de Belo Horizonte, causos de Montes Claros, histórias rurais e da faculdade nossa aqui. Aqui é um livro de direito. Tudo que está acontecendo hoje na violência foi meu testamento quando eu aposentei, meu testamento jurídico. A violência que está aí hoje, essa guerrilha urbana, está tudo aqui, foi ditado pelo Arnaldo Del Rey. Judiciário Penal e Cidadania. Está aí. Está esgotada a edição já, mas foi editado pelo Del Rey. Me presta aqui, deixa eu combinar ali com o nosso câmera, como é que nós vamos fazer. Eu estou preocupado com o tempo, né? O tempo. Isso aqui é o livro de memórias. Eu conto minha vida toda e falo disso. Tudo que nós falamos da faculdade está tudo aqui. Minhas memórias. São meus poemas, se chama Baladas. Esse aqui é a virada do século, comemorando a virada do século. Aí o que eu fiz? Quando eu fiz 60 anos, eu peguei tudo isso e pus aqui. E está na internet também. Pode colocar aí, fica... Esse é. Isso. Eu reescrevi e joguei no Bala 60 para comemorar aqui a capa do Juarez Azeredo, uma capa linda, a ilustração dele. E o Tião fez a capa para mim, a ilustração do Juarez, que é um grande artista plástico. E esse livro tem 732 páginas, tem romance, tem tudo aí. É um livro, não é um livro para você ler direto, é um livro para você folhear. Várias sessões, cada sessão tem um índice geral e o índice específico de cada sessão. E a gente acha eu não chamo de antologia. Esse acabou também, eu acho. É? Deve achar na Del Rey ainda alguns exemplares, nas 5 livrarias da Del Rey. Graças a Deus, que eu também não sou escritor famoso, eu só faço 1000. Aí eu falo, esgotou a edição. Mas edição de 1000 exemplares só, né? Aí é mole para esgotar. Mas na Del Rey acho que ainda tem alguns lá. Vendeu também na Travessa, ali da Savassi, vendeu tudo lá. Em Minha Terra ainda deve ter algum lá na livraria do Ducho.
Mas está indo bem, já está salvo, não levei preju. Não me deu preju, não. Agora o que entrar é lucro. Sim. Graças a Deus está pago. Pois é pena que não tenha mais para comprar, porque eu garanto para você que depois dessa entrevista aqui, muita gente ia querer ter acesso. Eu escrevi um livro né? agora que chama Carrapicho e Tiriricas, que está no meu site na internet. Pode dar o endereço? Claro. http:// Não, mas você vai ter que falar- augustovieira.trix.net. Você vai ter que falar muito devagar, Tá. porque nessa eletricidade aí, repita, Quem por favor. quiser ler meus livros no meu site, está tudo no site, sou generoso. Então fala o site. http:// Augusto Vieira, tudo juntinho, minúsculo, .trix.net. Está tudo lá. Não precisa Pois comprar é. o livro, pode ler no site, na internet. O que eu acho que é muito importante é que esse livro aqui acaba sendo a memória de uma época, né? Tanto do interior, como aqui essa época sua estudantil. nossa vida aqui estudantil. Então realmente. eu considero assim da maior importância. E uma leitura gostosa, né? Rápida. Espero que você Eu adore conheço, ler, né? eu conheço Você já vários, leu, você já deve ter vários lido. dos seus livros. Bom, consequência dessa vida intensa, né? Dessa vida rica que você teve, você acaba de receber um prêmio da cidade de Belo Horizonte, uma homenagem da cidade de Belo Horizonte através da Câmara Municipal. Então, eu queria que você isso aqui apresentasse aí o A diploma. coisa mais importante que já aconteceu na minha vida até hoje. O Bala Doce é Belo Horizontino, quer dizer, o Balo Horizonte, Balo Horizontino. O Totó Teixeira, que eu conheci em agosto do ano passado, pessoalmente, no lançamento de um CD de um amigo meu, Tadeu Franco, e fiquei amigo dele. De repente, em novembro, recebi o ofício que ele tinha me dado o título de cidadão de Belo Horizonte. Mas eu acho que ele gosta muito de proteger idosos, né? Ainda brinquei com ele ontem. Ele defende o Estatuto dos Idosos com muita veemência. Você está querendo ajudar o velhinho Bala a envelhecer feliz, né? E eu acho que isso aí foi lindo. Ontem nós fizemos uma festa linda na Câmara. Tinha 220 amigos de todas as idades. Nos congraçamos, eu ofereci um coquetel para a galera, e Marcelo Drummond e o Dado Prats, Marcelo no teclado, o Dado nos vários instrumentos, e a turma se apresentou no palco, todo mundo cantou, todo mundo dançou. Nós esgotamos o buffet, né? O buffet foi muito gostoso também, feito por o Zé Augusto, é uma pessoa que eu fiquei muito amiga, que tem um bar ali perto na contorno ali, Chopp da Fábrica. E fizemos buffet tipo de nosso baiano, não é aquele buffet cheio de onda, não. É caldo, no fim, mexidão, uísque bom, né? Para ninguém sair lá passando mal com negócio de iodo. E muita cerveja e muita pinga. E o Márcio Santiago estava lá e, felizmente, aproveitou bem a festa. E nós curtimos, eu adorei. A turma do 6 em 1 toda lá, a turma do Zé Bento, a turma do Roberto Elias, minhas turmas todas, a turma do Bar Brasil. Foi linda a festa. Juntou todo Tô de mundo. ressaca. A hora que você me ligou hoje, eu estava acordando numa ressaca, mas eu recebi um pedido seu para mim, uma intimação. E estou aqui, parecendo que nem bebi ontem. Não, pois é. E, além de tudo, tinha que fazer em cima do acontecimento, né? ainda Para recuperar essas histórias todas. Eu ia te pedir para você ler um outro texto que eu achei muito interessante. Coincidentemente, me parece que tudo foi escrito ontem, né? Não, esse tem eu Esse aí já tem um encerrei tempo. meu pronunciamento na Câmara agradecendo o título de cidadão com esse texto. Pois é. Só que como você é muito elétrico, eu vou te pedir mais uma vez para você ler bem devagar, para as pessoas poderem curtir esse texto gostoso que é o seu testamento. Falou, Caiafa. Quero viver muitos anos, mas amo tanto meus amigos que não admito partir antes deles. E quero que todos eles e muito mais gente em meu velório, onde exijo muita música, cachaça boa e ótimas piadas. E quero mais ainda que, ao saber do fato, Roberto Elísio diga que não irá ao meu enterro, porque eu não irei ao dele. Que Zé Bento diga ao Fausto que o Bala coisou, que Fausto filosofe profundamente sobre a morte e termine seu discurso analisando a possibilidade do descoisamento com seu costumeiro data vênia. Que Neves diga que já fui tarde e que não farei falta a ninguém. Que Márcio Santiago, ao se aproximar de meu caixão, tente meter o dedo no local onde Paula Bibi tantas vezes enfiou o dedo em meus exames de próstata, só para ver se eu acordo e levanto puto da vida para lhe dar a maior bronca. Que Odorico deixe cair alguma coisa e tenha uma crise de choro. Que Herodinho convoque a turma e convide todos a tomar o maior porre em memória de mim. Que Jackson Campomise dê boas porradas no tronco da primeira árvore que encontrar pela frente. Que Didi
mande reprisar todas as minhas entrevistas em sua televisão comunitária e as comente sem falar aquele seu rápido quer dizer. Que Tião Nunes dedique um parágrafo à minha pobre literatura. Que Nadim Bechara cante, imitando Frank Sinatra, My Way. Que Tadeu Franco cante Amute Muito. Que Paulinho Pedra Azul cante Bem Te Vi. Que Carlos Alberto Pratos Correia escreva o roteiro e dirija um filme sobre minhas loucuras. E, finalmente, que Cláudia Taíde exclame, ê, mão de obra. Esse foi o texto do testamento. Pois é, muito bom, né, ficar esse recado aí para a turma toda. E agora eu queria aproveitar esses minutos que nos restam, queria perguntar para você, com todo esse teu trabalho, né, pelas várias áreas, como você vê o Brasil hoje, como você vê a cultura hoje, como você vê a possibilidade desta vida pela qual você tanto luta, isso que nós dizemos aqui, vida com dignidade. Você é muito sincero e puro. Eu escrevi Carrapicho e Tiriricas, eu contei a vida do Lula antes da eleição, eu previ tudo o que aconteceu, que ele ia dar um banho de bola. Estou vibrando com o governo de Lula. Acho que é um passo importantíssimo. Nós que somos da esquerda temos que nos, unir em torno desse governo do Lula aí, porque mudou o eixo da política brasileira, abriu tudo e está havendo uma inclusão social muito grande. Porque a inclusão social, eu acho que ela é um requisito do desenvolvimento e não consequência do desenvolvimento. Eles falam, Lula está dando esmola. Mas você já passou fome? Dá vontade de virar para esses caras que ficam criticando os programas sociais do governo. Você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é beber água barrenta lá no Nordeste? Você sabe o que é sol acabar com você? Você sabe o que é ver um filho morrer? Quer dizer, eu vejo hoje em Cuba que há 25 municípios com mortalidade infantil zero e os velhinhos de Cuba estão criando o clube dos 120 anos. Já estão querendo viver 120 anos, a qualidade de vida que eles têm. Lá é todo mundo pobre, todo mundo vive feliz. Ora, gente, tem que haver isso. Eu tenho muita... a minha esperança não morreu, apesar de tudo que aconteceu com o PT, dos problemas todos que nós tivemos, eu ainda sou um cara cheio de esperança e confio na honradez e na dignidade desse operário, que é o operário mais culto desse país. Eu acho que Lula é o cara que mais entende de Brasil, mesmo porque ele rodou o Brasil inteiro. Aqui, ó, antes da primeira eleição de Lula, eu dei uma entrevista aqui, e está gravada aqui na TV comunitária, dizendo isso, que ele era realmente a nossa... Eu não perdi a esperança com todos os problemas e acredito, e acho que é um passo que nós estamos dando para melhorar mais ainda no futuro. Até porque, Augustão, eu gosto muito de estar discutindo essas questões aqui, porque eu acho que nada pode parar, né? No tempo e no espaço. E eu acho que a ciência política, em termos assim, de coisas concretas, ela deu uma paradinha, quer dizer, inventou o partido político, né, lá atrás, vem aí Montesquieu, Maquiavel e tal, depois parece que a coisa parou. Eu fico achando que o partido político hoje é uma coisa muito complicada. Não quero... Não é uma coisa assim de ser totalmente contra, de jeito nenhum, até porque nós não inventamos outra coisa para pôr no lugar. Partido é meio. Mas o que nós podemos ver é que o partido não conseguiu resolver uma questão de diálogo com a sociedade. Isso eu falo em tudo quanto é lugar, não estou falando no Brasil, não. Na Europa, onde o voto não é obrigatório, você vê cada vez mais, né, uma abstenção muito grande. O povo só vai votar quando tem algum perigo na frente, vamos dizer assim, um percentual expressivo. E aqui o pessoal vota muito por causa do tanto de punição que tem, né? Então, quando você destaca o Lula, e eu também faço isso, que bom. E destaco várias pessoas, né? Tem gente do PT que eu ponho a mão no fogo. E tem também outros que eu não ponho. Claro. Né? Claro. O que foi o bode... Na vida, em geral, é assim. O que foi o bode expiatório mesmo, Zé Dirceu, eu ponho a mão no fogo por ele. É uma situação difícil. Eu vi a entrevista dele aqui com você. É difícil de entender, mas, né, a herança que nós temos da política brasileira, ela é trágica. É atávica, horrível. E ela não vai poder ser resolvida por milagre. Você não vai resolver isso de uma noite para o dia. Nós que sofremos na carne, que fomos perseguidos, fomos prejudicados em nossa vida, nós que vivemos a ditadura no seu clímax, nós é que sabemos quanto importante é esse governo aí agora, democrático, né, que está cuidando mesmo. Eu fico impressionado, hoje o brasileiro está tratando de dente.
Hoje as crianças não estão mais no trabalho escravo, né? As crianças estão sendo encaminhadas para a escola, né? Hoje os índios estão se reintegrando e sendo respeitados, né? As populações indígenas, os negros, né? Eu acho muito bonito isso, essa obra social que o governo Lula está fazendo, acredito nela. Acho que o Patrus é um grande cidadão, um homem de bem, um homem caridoso, uma figura humana maravilhosa, e acho que o Patrus vai ter muito êxito aí nesse trabalho que ele está fazendo no Ministério da Ação Social, e acredito nesse trabalho. E torço até para o Patrus ser governador de Minas, quem sabe. Sempre torci por isso. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer muito ao... Eu preciso até ler o nome dele, porque eu só conheço ele como Se Augustão. alguém tem que agradecer, é a honra de ser entrevistado pela minha senadora querida. Né? De vez em quando, eu chamo ele de Augustão ou Augustão Baladoce, mas aqui agora eu quero prestar as minhas homenagens e agradecer ao doutor Augusto Vieira Neto, né? Lembrando aqui que ele é advogado, foi professor em faculdades de Montes Claros e aqui de Belo Horizonte, procurador-chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais, juiz de direito e, principalmente, escritor. Político a vida toda, porque todos nós somos políticos de uma forma ou de outra, com cargo ou sem cargo, mas com uma militância política ostensiva a vida toda, e escritor por puro desejo. Agradecemos muito, então, ao Augustão por ter acolhido o nosso pedido e queríamos agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. E até a próxima semana, se Deus quiser, com uma nova entrevista.